Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, do versículo 49 até o 53. Você ouviu o que Jesus falou? Parece uma contradição diante daquilo que Jesus veio fazer conosco. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Ele veio nos trazer a boa nova para que nós entremos no céu. Nós vemos lá o quarto mandamento, que fala justamente que nós devemos honrar os nossos pais. E os pais também honrar os seus filhos. Nesse mandamento ali se fala justamente sobre isso. O compromisso dos pais para com os filhos e o compromisso dos filhos para com os pais. E Jesus está dizendo aqui de divisão, que o pai vai ficar contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Então Jesus é um propagador de divisão. Ele veio dividir a família, as famílias. Diante desse evangelho é para nós ficarmos espantados e de até dizer assim, olha, então, não dá para seguir Jesus Cristo não, porque Jesus veio propagar divisões. Mas claro, meus irmãos, que Deus é Deus, Jesus é Deus, ele não veio propagar divisão, ele veio unir as famílias, sim. Só que aqui começa a surgir algumas questões diante daqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, meus irmãos, Jesus é um divisor de águas. Ou se serve a ele, ou não. Ou o tem como Deus, ou não o tem. Você está entendendo? Ou se segue os seus ensinamentos, ou não vai seguir os seus ensinamentos. Então, a primeira coisa que as famílias precisam ter em relação a Jesus e olhar para Jesus é reconhecer que ele é Deus. E uma vez reconhecendo, por isso que nós precisamos conhecê-lo bem, aí nós vamos reverenciá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos amá-lo, nós vamos ter uma vida grata para com ele, só gratidão por sabermos que nós somos criados por ele, para ele, como ele vai dizer, como São João vai dizer no primeiro capítulo do Evangelho de São João.
tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada foi feito. Então, nós fomos criados por ele e para ele. Só que o diabo, que se rebelou contra Deus, odiou a Deus, e por isso ele foi expulso do céu, o diabo foi para o inferno, mas diante de um mistério que nós não conseguimos entender, Deus permite que o diabo nos tente, até mesmo para ver se nós vamos realmente conhecer a Deus, reverenciá-lo, adorá-lo, segui-lo, seguir os seus ensinamentos. Porque uma vez que o diabo não quer, ele odeia a Deus, mas como ele não pode brigar com Deus diretamente, ele nos usa. Então o demônio nos tenta para nos afastar do Senhor. Então, diante desta vida errada que nós levamos por causa do pecado original, os nossos pais, Adão e Eva, que acabaram desobedecendo, as consequências desse pecado estão aí. E o demônio que tentou Eva e Adão lá no paraíso e conseguiu, agora ele está fazendo de tudo para nos tentar, para nos levar à condenação. Então, como não tinha jeito para nós, porque nós fomos expulsos do paraíso, o que foi que Deus fez? Deus, o Pai, enviou o seu Filho, que é Jesus, pela força do Espírito Santo, para que Jesus pudesse oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção e as portas do céu se abrissem para nós, porque uma vez que o pecado entrou no mundo, a porta do céu se fechou e a porta do inferno ficou aberta. Então Jesus ele veio fechar a porta do inferno, para que nós pudéssemos ter livre acesso a Deus. É mais ou menos, é o que São Paulo está falando na carta aos Efésios, capítulo 3, 14 a 21. Ele está pedindo muita sabedoria. Olha só o que ele diz: irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome no céu e sobre a terra. Que ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu espírito, quanto ao homem interior, que ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, e que estejais enraizados e fundados no amor. Então, nós precisamos estar fundamentados, enraizados no amor de Cristo. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos apontar o caminho certo, porque o diabo está querendo sempre nos apontar o caminho errado. Então, tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber toda a plenitude de Deus. Então, que Deus, Jesus está dizendo, São Paulo está dizendo que nós precisamos ter a graça, o discernimento, para nós não sermos conduzidos pelo caminho do erro, por Satanás. Então, ele está dizendo que nós precisamos ter essa sabedoria. E aí, ele vai concluir: aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, a ele a glória na igreja, tá vendo? Na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui é a igreja católica, e por todas as gerações para sempre. Amém. Então nós precisamos ter essa capacidade de entendimento. Voltando para o Evangelho. Então Jesus está dizendo que ele veio justamente para
nos redimir, para nos salvar. Então, quando ele diz que ele está prestes a receber o batismo, e como estou ansioso que isto se cumpra, e esse batismo que Jesus está falando é o batismo de sangue, é o seu sacrifício redentor na cruz para a nossa salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E é a ele que Paulo está se referindo, que nós precisamos ter a compreensão de qual a largura, a profundidade dos ensinamentos de nosso Deus que nos salva. Então ele está doido, Jesus está dizendo, desculpe usar essa expressão, mas ele está doido para morrer por nós, para nos salvar. Só que é preciso escolher entre Jesus e o mundo, entre Jesus e o diabo. Não dá para viver com Jesus e o diabo ao mesmo tempo. Então, quando nas nossas famílias as pessoas vão conhecendo Jesus, elas vão também deixando a vida de pecado, a vida errada. E se naquela família existem aqueles outros que estão na vida errada e querem continuar na vida errada, aí acaba acontecendo a divisão. Estou compreendendo por quê da divisão? Eu dei toda essa volta explicando, falando tudo isso, para que você pudesse entender aonde está a causa da divisão. Não é que Jesus veio dividir, é as pessoas que se dividem, porque elas querem continuar na vida de pecado. Aí o pai quer viver na vida de pecado e o filho não quer. Aí divisão. A esposa quer viver a vida santa, o esposo não quer. Divisão. Aí a sogra, a mesma coisa em relação à nora, o sogro em relação ao genro, se divide. Quando as pessoas que vêm conversar com nós, sacerdotes, que vêm justamente dizer isso, depois que eu passei a seguir Jesus, o meu pai não quer mais saber de mim. Depois que eu comecei a seguir Jesus, a minha esposa não quer mais saber de mim. Vocês estão entendendo a divisão? Então, por isso que Jesus está dizendo, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não, não vim trazer paz, não, porque realmente isso tira a paz do coração. Estão compreendendo que coisa? E talvez você esteja vivendo justamente isso na tua casa. Eu me lembro uma vez que uma moça estava contando para mim que nesses retiros que acontecem, esses retiros no período de carnaval, então aqui na Canção Nova estava acontecendo o chamado Vem Louvar, que é um retiro que acontece justamente no período de carnaval, ou seja, em vez de as pessoas irem e se perderem no carnaval, na prostituição, nas drogas e tantas coisas, aí tem esse retiro. Tem aqui na Canção Nova, tem os religiosos que promovem retiro nas suas casas para as pessoas irem, justamente para a pessoa aprofundar a sua fé e viver uma vida melhor com Deus. E essa moça, ela estava sofrida, porque o pai dela dizia o seguinte: eu te dou o dinheiro para você ir no carnaval, mas para você ir no retiro, nesse tal retiro que você está falando aí, eu não vou dar, não. Imagina aquele pai. Ele preferiria que a filha se perdesse do que se salvar. Percebe a divisão? Você consegue compreender? Isso é divisão. Graças a Deus, essa filha ela foi firme. E ela foi participar do retiro de carnaval. Ou melhor, desse retiro no período de carnaval. Em vez de ela ir para viver aquelas coisas horríveis,
Ela veio. Agora, ela desobedeceu ao pai? Não, ela não desobedeceu ao pai. Ela obedeceu ao pai do céu. O pai é que está errado. Se o pai dela está querendo ir para o inferno, que ele vá. Olha a divisão que está aí. Então, eu digo para você, se você está vivendo essas questões de divisão na tua casa, porque o seu pai, ele quer viver a vida errada, ou sua mãe quer viver a vida errada e você não está querendo, ou seu esposo está querendo viver a vida errada e você não está querendo, e a esposa está querendo, e assim por diante, como Jesus está falando aqui da nora, o genro e tudo mais. Continue firme no caminho do Senhor. Não fique com problema de consciência, achando que você está causando divisão em casa, que você agora estaria desobedecendo. Tira isso da tua cabeça e continue no caminho firme, firme em Deus. Se o outro não quer se salvar, problema dele. Caminhe você. É uma divisão? Sim, é uma divisão que está acontecendo, mas você não pode renunciar a nosso Senhor Jesus Cristo para viver uma unidade no pecado. Imagina só. Você vai viver a unidade no pecado? Não, você não pode. Imagine aquela esposa que quer viver o relacionamento conjugal com seu esposo de forma correta. E, no entanto, o esposo quer que ela faça determinadas práticas que não convêm a um cristão. Como vai dizer lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, que o casal não pode profanar o leito conjugal. E aí o esposo quer fazer aquelas aberrações, dizendo que dentro do quarto pode fazer o que quiser, como dizem, dentro de 4 paredes pode fazer o que quiser. Mas quem disse que dentro de 4 paredes pode-se fazer o que quiser? Agora, o pior é quando uma autoridade religiosa, um sacerdote, sabe lá quem, diz que é isso mesmo, que dentro de 4 paredes pode fazer o que quiser. Mas quem foi que disse isso? Dentro das 4 paredes, dentro do quarto, que é um lugar sagrado, o quarto do esposo e da esposa é um lugar sagrado, a cama é um lugar sagrado. A cama não é lugar de orgia. Não é. Isso são as prostitutas, os prostitutos que fazem isso. Nesses motéis, nessas casas de cabarés. E ali não é Deus que está, não. Mas o leito conjugal de um homem e uma mulher casados na igreja. O homem querendo fazer com a mulher coisas que Deus não permite. Porque ele viu nas pornografias dos filmes pornográficos, imagine um homem e uma mulher ficar no quarto assistindo pornografia. Isso é inconcebível. É inconcebível. E aí agora começa a divisão. A esposa diz, eu não vou fazer, porque isso não é de Deus. Você está entendendo muito bem o que, é que eu estou dizendo, você não pode fazer, né? Você sabe muito bem. E aí o esposo começa com os dramas, que se você não fizer, eu vou me separar de você, e isso pode ser que seja a esposa também, que quer fazer coisas aberrantes, coisas que não convêm, que não foi permitida por Deus. E aí o cara fala isso. Aí ela, para salvar o casamento, se submete ao pecado? Não. Ninguém salva casamento no pecado. O casamento é para um e o outro se ajudar,
mutuamente para um e o outro levar o outro para o céu, não é levar para o inferno. Então, se seu esposo quer ir para o inferno, que ele vá. Está vendo a divisão? Porque você está querendo fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então, se ele quer fazer as coisas erradas, não permita. Ou se ela quer fazer as coisas erradas, não permita. Mas, padre, e ele está dizendo que vai se separar. Problema, não foi você que pediu a separação. Mas entre Deus e o diabo, você vai ficar com quem? Com o diabo? E vai permitir as orgias na sua casa? No quarto, no leito conjugal? Jamais. Jamais. Porque não é isso que Deus quer. Por isso que Jesus está dizendo. Então ele veio causar divisão. Estava tudo certinho quando estavam vivendo na vida de pagão, na vida errada. Então estavam lá fazendo tudo que era errado. Estava tudo bom, né? Na verdade estava tudo mal. Mas agora você compreendeu o evangelho, você começou a ter noção, você começou a ver o que é o certo, o que é errado e começou a falar para o seu esposo, não, isso aqui está errado. Ou a esposa que fala para ela, isso aqui está errado, isso não pode fazer. Não, bem, mas vamos fazer dentro de 4 paredes, pode fazer qualquer coisa. Nada, uma vírgula. Dentro de 4 paredes só se faz o que Deus pede. E aí causa a divisão. É o que o evangelho de hoje está falando. Agora é só você aplicar para qualquer outro tipo de situação. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima de mim valeu. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.